Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Hoje é dia 19 de maio de 2023. Meu nome é Durval Ferreira, sou jornalista, estou falando aqui como jornalista, reforçando novamente, eu sou jornalista, tá? Vou falar sobre esses assuntos aqui, General Dutra, a fala do Salles e Marcel Van Hatten. E conforme eu deixei avisado aqui para todos vocês, em breve eu vou falar só sobre receitas de bolo. Isso aí, se a plataforma deixar, porque já tem um vídeo meu aí já bloqueado. Vocês viram que no outro canal tem quase 60 mil seguidores do YouTube, né? No Facebook, mais de 30. Aqui tá, eu iniciei agora para ver se o pessoal retirava os fogos aí de cima de mim, mas com um pouco mais de 2.000 seguidores, já estão batendo fogos aí em mim direto, já estão cortando aí os meus vídeos, já tem vídeos meus aí bloqueados, porque não sigo as diretrizes da plataforma e eu apenas fiz uma análise trazendo notícias de pessoas que falaram comigo diretamente. Já está aí Célia, Margarete. Oi, Marga, tudo bem? Mônica Paulistana, Luiz Gustavo, Arivanaldo José, Vinícius Coelho, Durval Friedrich. Aparecida também está aí. Lisama Campos, Ana Flávia Carani de Moraes, Gisele Esquimela, acho que é assim que se fala, não sei se foi erro, desculpa. Cleiton Ferreira, Maria José Marquezine, Fúvio também está aí, de São Paulo, Daniel Efelino, Silvia, Ana Maria Ioga, Elane Silva. Elane Silva perguntando se eu não posso mudar de plataforma. Até posso, mas eu sou eu sozinho aqui, é complicado. Eu vou ter que me desdobrar para fazer isso tudo. E, enfim, o meu canal não é grande, por aí vai. Francisco Sérgio, lá do United States of Ceará, Jerônimo Valentim, Sávio Carvalho. O pessoal está chegando aí. Bem, eu vou falar aqui, começar falando sobre esse vídeo. Eu vou passar aqui o vídeo para vocês e vou comentar sobre aspecto jornalístico. E é uma live que me deixa extremamente consternado. Enfim, assistam. Com ele e passou o telefone para o presidente. Para mim foi uma surpresa, eu nunca imaginei falar com o presidente da República naquele momento. E falei exatamente assim: presidente, boa noite, aqui é o general Dutra, comandante militar do Planalto. Ele falou: general, são criminosos, têm que ser todos presos. Eu disse: presidente, ninguém tem dúvida disso, estamos todos indignados, serão presos. General, são criminosos, têm que ser todos presos. Presidente, estamos todos no mesmo passo, estamos todos indignados iguais, serão presos. O presidente Lula, eu tenho uma admiração pela inteligência emocional dele. Inteligência emocional de um molusco. São todos criminosos. Vamos continuar. Isolamos a praça e aí acontece um fato interessante, porque havia em algumas pessoas um nível de fanatismo, um nível, não entendo, de transe, que quando nós isolamos as praças, e no vídeo que o senhor mostra, o primeiro vídeo que o senhor mostrou, dá para o senhor ver a linha de soldados que passou a noite toda lá isolando a praça. E quando nós isolamos as praças, deputado, Eu não sei porque que cortou. dá para o senhor ver a linha de soldados que passou a noite toda lá isolando a praça. E quando nós isolamos as praças, deputado, as pessoas... Eu não sei porque que está cortando aqui. Deve ser problema de BIOS, né? Bichinho ignorante operando o sistema. Eu, no caso. Mas ele falou que as pessoas se sentiram seguras e foram dormir e no outro dia foram todas presas.
extremamente deprimente isso, extremamente deprimente. Muito, mas muito deprimente. Meu irmão Érico Valente, de Recife, um abraço muito grande. Bom saber que você está aí. Extremamente deprimente esse vídeo, o comentário dele. Eu trouxe uma outra versão que está até nesse vídeo que foi bloqueado e está também, eu acho que na revista Veja, tá? Que aconteceu de uma forma diferente. Sim, deixa eu explicar aqui um pouquinho para vocês. Os comandantes militares de área são todos 4 estrelas. Somente o comandante militar do Planalto que é 3 estrelas. Então ele está para ser promovido a 4 estrelas. General Dutra agora tem milhões de brasileiros aguardando como que o exército brasileiro, que é o povo em armas, vai se comportar em relação à sua promoção. Milhões de brasileiros agora estão aguardando isso. Falo como jornalista. Para quem não sabe, tá? Tem um símbolo ali na camisa dele que mostra que ele é Forças Especiais. E deve ser um operador das sombras também. Mas ele é Forças Especiais. Um homem preparado para emboscar e atacar guerrilheiros até no território inimigo e até em outros países. Eu não entendi a felicidade dele em emboscar idosas, crianças, mulheres, pessoas do bem. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem uma ocupação do MTST em Campinas, na casa de um empresário numa área nobre. O MTST foi lá, invadiu, tem ajuda de políticos de Campinas, e o MTST é um movimento violento onde você não consegue entrar no acampamento deles. Eu vi militares falando: ah, mas no acampamento tinha mendigos, tinha drogados, tinha não sei o quê, tinha atendimento médico, tinha dentistas, tinha não sei o quê, mas era um acampamento democrático. Eu visitei diversos no país, entrevistei diversas pessoas. Eu não sou otário de tirar foto dessas pessoas e muito menos divulgar as fotos dessas pessoas. Eu não tirei foto, não divulguei, porque eu sei que podem fazer uma busca, apreensão, não vai ter porra nenhuma no celular, não vai ter nada em lugar nenhum, que eu não sou otário. Tá? Até por causa da minha formação. Então, em todos os acampamentos que eu fui pelo Brasil, quem estava lá era médicos, engenheiros, comerciantes, donas de casa, motoristas de aplicativo. Eu conversei com um que estava, onde é que era aquela cidade? Acampamento de Pinheirinho, lá em Curitiba. O cara era motorista de aplicativo e estava dirigindo o carro enquanto o pai dele estava de madrugada no acampamento na frente do quartel e ele iria revezar com o pai dele, porque eles estavam acreditando. Vou deixar algo bem claro aqui para todos vocês. Diversas plataformas, aliás, diversos YouTubers e diversos canais estão dizendo: tá vendo, o exército brasileiro traiu o povo, não sei o quê. Não foi o exército brasileiro. Silvia, de Pindamonhangaba, eu morei em Pindamonhangaba. Eu servi no 2º Batalhão de Engenharia de Combate aí. Não foi o exército brasileiro que traiu vocês. Foram pessoas com esses pensamentos que eu não entendi. São criminosos, só tinha gente do bem ali, só tinha gente do bem. Teve quebra-quebra. Eu vi um vídeo, vou até postar aqui, porque aqui na plataforma não deixa postar tantos assim. Esse vídeo se destina aos milhares que não estão dispostos a verem a sua bandeira se tornar vermelha ou bater incontinência a um ladrão. Generais Heleno,
Braga Neto, Vilas Boas, sob uma mensagem de um de vocês, um tweet que... Olha só, esse cara é do Hipócritas, é do canal Hipócritas. Ele e mais diversos outros youtubers estavam dizendo: saiam da frente dos quartéis, vão para a Praça dos Três Poderes. Tem os vídeos deles aí publicados. A gente não acredita, isso não vai dar em porra nenhuma. Isso não vai dar em nada. Saiam da Praça dos Três Poderes. Gente, isso para mim é uma forma de enganar vocês. Tá? Mas continuando, essas pessoas que estavam nos acampamentos eram pessoas de bem e foram emboscadas por forças especiais, idosas, mulheres, crianças, todo mundo viu o campo de concentração lá dentro, lá. E ele tem orgulho disso. Todos nós sabemos que o pessoal que fez o quebra-quebra foi de partido, vieram ônibus só para isso, e algumas pessoas foram se esconder lá no acampamento. Foi comunicado pelo general Arruda, que era o comandante do Exército, não só ele, como outros generais também, que se tornou público. Por exemplo, o general Alão, que comandava a 10ª Região Militar em Fortaleza, a polícia tentou retirar o pessoal lá do acampamento, ele mandou a tropa e disse não. Eu posso até não concordar com o que eles estão pedindo, posso concordar ou não, mas é o direito do cidadão protestar com liberdade. Tá? E ele não deixou. Eu fiquei impressionado de ver o general Dutra e o pessoal da turma dele, da Academia Militar, o pessoal da turma tá de 87, se não me engano, está revoltado com ele. Está todo mundo revoltado, ou seja, parece que não caiu bem. Digo e repito, general, milhões de brasileiros estão aguardando como que vai ser a sua promoção. O senhor está aguardando promoção para 4 estrelas. Tá? Agora tem milhões de brasileiros olhando como é que vai se dar isso aí. E o senhor falar assim das pessoas de bem que estavam lá, pessoas com trabalho, carteira assinada, não vi essa vontade para invadir MTST, MST e por aí vai. Tá? Eu acho que foi um tratamento totalmente desrespeitoso com todos que estavam lá. Até mesmo a forma como eles foram presos, tá? Não foi individualizado o que cada um fez, foi algo coletivo. Tá? Todo mundo tinha acesso às câmeras, às imagens das câmeras, todo mundo tinha acesso. Tá? E ninguém quis ver as imagens, ninguém quis ver, individualizar a pena de cada um. Ninguém quis. Muito estranho, muito estranho. Muito estranho. Extremamente constrangedor eu falar sobre isso. Para mim é constrangedor. Mas as Forças Armadas são instituições nacionais permanentes e regulares e elas não se personificam. Tá? Tanto que o general Arruda, como estava falando, a Polícia Militar queria entrar lá, é o que está na revista Veja, a Polícia Militar queria entrar lá, ele falou, não vai entrar, não vai prender. Tanto no dia anterior tinha mais de 5 mil pessoas, ele permitiu as pessoas saírem, e as pessoas que quiseram ficar, porque estavam acreditando no Exército, ficaram lá e foram presas no outro dia. Mas o que foi comunicado ao general Arruda, que as pessoas seriam conduzidas até os seus ônibus, porque seus ônibus não estavam lá, porque estavam alguns apreendidos na Polícia Federal por causa de problemas.
Então, é o que foi passado para ele. Inclusive, tem um vídeo circulando daquela pessoa, daquele senhor falando, ó, aqueles ônibus estão ali, vai quem quer, aí pega uma mulher, toma o microfone dele e fala, não, não é vai quem quer, vai todo mundo para esses ônibus, tem que ir, não sei o que, coisa e tal. Para mim, foi todo mundo pego de surpresa. Tá? E malandro que é malandro não ficou lá. Mas vamos aqui para o próximo vídeo. Algumas ponderações. A primeira, circulou aqui no parlamento uma informação de que havia um movimento para terminar, acabar com a possibilidade de operações de garantia da lei e da ordem por parte das Forças Armadas. E a experiência que eu tive com as GLOs ao longo dos 2 anos e meio do governo, e depois o que acompanhamos depois, eu manifesto aqui a minha concordância. Eu acho que essas operações de garantia da lei e da ordem têm um custo absurdo, uma efetividade baixíssima, né? Eu presenciei as operações de GLO na Amazônia, foi enxugar gelo o tempo inteiro. Eu me lembro de uma das exposições feitas no Comando Militar do Norte, em que era só slide de cuidado com questão odontológica, plantio de árvore, e não sei, não tinha uma operação efetiva de troca de tiro com garimpo ilegal. O que eu falei para vocês, digo, tá, e repito. Bolsonaro foi o último presidente dos últimos 20 anos, com certeza. Mas as escolhas civis deles foram todas uma merda. Todas uma merda. O poder executivo funcionou muito bem, e isso é público, porque todos os cargos comissionados que tinha poder de rubrica, ou seja, assinar para liberar verba, isso é público que eu estou falando, eram de militares das Forças Armadas, oficiais e praças das 3 forças. Maior parte deles eu conheço de conviver, conheço desde a infância, conheço de ter servido em algum lugar com eles, e digo e repito para todos vocês, essas pessoas são as melhores do Brasil, quiçá algumas delas são reconhecidas mundialmente. Esses caras são muito bons, esses caras são muito bons. A parte política é essa merda aí. Esse cara causou problema lá em Manaus, teve a apreensão de 100 mil metros cúbicos de madeira, e ele foi lá na Polícia Federal para tentar liberar, porque era de um amigo dele, tá? E ele faz esses comentários aí, que não aconteceu nada, não teve nenhuma troca de tiro, não sei o que, coisa e tal. É porque isso eu não posso explicar. Eu não posso explicar, porque aí eu estaria falando coisas que eu não sei se podem ser faladas e eu não vou me atrever, tá? Mas aí entra, assim, o pessoal de forças especiais, os operadores das sombras que eu estava falando, que é o pessoal de inteligência, tá? Que nessas áreas de atuação, eles fazem o amaciamento de terreno primeiro. Aí um imbecil desse não sabe disso, fica falando uma merda dessa. Ora, uma operação do Exército Brasileiro, ela sempre sofre um amaciamento primeiro, tá? Mais ou menos assim, alguém vai lá para resolver a parada primeiro, antes que a imprensa chegue. Porque aqui no Brasil, qualquer operação na frente das instituições, na frente da mídia, na frente da imprensa e tudo mais, ela tem que funcionar muito quadradinho, porque tudo está contra as pessoas que trabalham a favor do povo. Não há segurança jurídica. Todos os políticos vão contra quando uma pessoa comete um erro, comete um excesso, não sei o quê, e tudo cai em cima das Forças Armadas. Atacar as Forças Armadas, povo e Forças Armadas é uma coisa só. Quem ataca as Forças Armadas, querendo fazer com vocês a confusão, um general falou isso, as Forças Armadas estão contra os militares. Não.
que tanto é, nas manifestações na frente dos quartéis em todo o Brasil, os familiares de todos os militares estavam presentes, esposas, maridos, filhos estavam presentes, estava lá a esposa do general Vilas Boas e diversos outros militares da reserva estavam presentes, participando desse ato cívico, tá? Então esse imbecil tá falando essa merda aí, mas depois eu explico mais. Invasão de local em plena atividade. A única operação efetiva que foi feita a revelia do planejamento do MD, que foi na Terra Munduruku. Nós só chegamos num lugar onde tinha efetivamente operações porque foi feita uma destinação distinta daquela que tinha sido planejada. Senão, mais uma vez, nós iríamos para um lugar vazio, sem ninguém, só para fazer teatro de guerra. E, aliás, esta operação Munduruku resultou na apreensão do avião da FAB pelos indígenas lá em Jacareacanga, e quem mandou os indígenas para Brasília no avião da FAB para liberar o avião foi o então ministro da Defesa. E não teve, na época, a dignidade de via público a dizer que não tinha sido o Ministério do Meio Ambiente que transportou indígena para Brasília. Foi o ministro da Defesa que fez isso para liberar o avião da FAB que estava apreendido em Jacareacanga pelos indígenas. Tem algumas perguntas aqui que eu não consigo entender. Se os generais não representam as Forças Armadas, o que eles estão fazendo lá? Cadê os, assim, no caso, os demais que não tomam nenhuma atitude? É uma pergunta muito estranha, tá? Primeiro, hierarquia, disciplina, é assim que funciona a estrutura militar. Na história do Brasil, diversas vezes aconteceram problemas semelhantes que foram resolvidos, inclusive, com sangue. Mas não é assim, ó, nessa velocidade que todo mundo quer. Tá? Não é assim que funciona. Tá? Foi extremamente forte, como fala aqui. Está correndo muito rápido aqui. Alguém falou que o general chamou os patriotas de fanáticos. Ninguém está concordando com ele, inclusive o pessoal da turma dele. O Giliardi falando que o Bolsonaro... Outra coisa que vocês deveriam pesquisar, essa lei 13.979, quem assinou foi Bolsonaro, que foi a lei que permitiu prefeitos e governadores fazer lockdown, obrigar a vacinação. Foi o Bolsonaro que assinou e ele ficou contra, aparecendo na frente da TV como contra e coisa e tal, mas foi ele que assinou. Ele não podia revogar esse decreto porque foi ele que assinou, mas ele poderia lançar um outro decreto que fizesse esse se tornar sem efeito. Ele estava se valendo de uma lei lá de 79, coisa e tal, mas se ele lançou o decreto dizendo o contrário, a lei de 79 que ele quis se arvorar nela não existe, pô, qualquer um sabe disso, né? Enfim. Vamos lá, continuando aqui. Então é preciso deixar bem claro isso. Operações que ficavam, leva a tropa para lá, leva a tropa para cá, uma fortuna de avião, de helicóptero, de tanque, de não sei mais o que, caminhão, efetividade zero. Segundo. Efetividade zero tá em mentira, tá? Essas operações, se vocês olharem, foi a primeira vez, inclusive quem estava comandando era o general Mourão, foi a primeira vez que se apreendeu mais de 50 mil toneladas de minério, não sei quantos milhões de metros cúbicos de madeira. Foi a primeira vez que deu resultado, só não teve tiro. Por quê? Porque sempre tem um amaciamento de terreno antes. Até o meu cachorro sabe disso. Artigo 142. Mais uma vez, apoio nosso para a mudança desse artigo 142. Tanto se falou na história de papel moderador, atuação, etc. Não tem papel moderador nenhum, não foi usado e não deve ser usado. Realmente, melhor remover o artigo 142. Aliás, isso aí é outra merda. Se você não... Ora, a atual cabeça das três forças não quiseram se meter, tá? E isso não significa que o artigo não funcione. Foi porque eles julgaram melhor não se meter. Tá?
tanto é perigoso o artigo 142 para a esquerda, porque esses caras, para mim, eles são socialistas fabianos, são aqueles que se dizem de direita, mas são esquerdistas mais moderados, né? Mas eles querem passar a imagem para vocês que são de direita. Tanto é perigoso o artigo, a existência do artigo 142 para eles, que eles querem acabar com o artigo 142. Com relação a GLOs, lembro aqui que quem desempenhou um papel muito importante lá foi a Força Nacional, junto com a Polícia Federal, o IBAMA e o CMBio. Essas Aí ele está falando que quem fez a GLO foi a Força Nacional composta de polícias, ele tem um conchavo muito grande com a Polícia Militar de São Paulo, e ele falou, o Exército Brasileiro não fez nada, quem fez foi a Polícia Militar, a Polícia Federal, a mesma Polícia Federal que está prendendo aí as pessoas em casa, à torta à direita, cumprindo ordens ali do cabeça de piroca, e por aí vai. Mas eu postei um vídeo que foi da operação que teve em Roraima, quando Lula mandou retirar os arrozeiros de lá, e o pessoal do IBAMA tem esse vídeo, eu postei esse vídeo, está no meu Facebook, eu vou ver se eu posto aqui de novo aqui outra vez. E mostra lá os fazendeiros lutando contra o pessoal do IBAMA, e dentro do carro do IBAMA tinha índios escondidos que estavam sendo guarnecidos pelo pessoal da Força Nacional, pessoal da Polícia Militar, que veste aquela fardinha diferente, coisa e tal. É o que está no vídeo, que aconteceu. Agora, Lula está retirando todo mundo de Rondônia, tá? Aquelas terras lá do norte, lá de Roraima, retiraram-se todos os arrozeiros e os índios também. Eu morei lá, eu fui comandante de estado de subunidade em Manaus, e quando eu ia para o Caribe ou para a Venezuela de carro, a gente passava por dentro dessa terra indígena, e ela é fechada às 18 horas e aberta às 6 horas da manhã. Não passa ninguém, não passa o exército, não passa nada, porque eles não deixam, só os estrangeiros que andam por lá, e é assim que funciona, e com o aval da presidência da República, sempre foi assim. Raposa Serra do Sol, tá? É assim que funciona. Mas vamos continuar o Zé Ruela aí. operações, sim, tiveram muita efetividade em solo, mas só quando a Força Nacional entrou nas operações. Terceiro, com relação à politização das Forças Armadas. Embora o discurso seja de despolitização das Forças Armadas, o que nós estamos vendo é uma tucanização das Forças Armadas. E o general Arruda que o diga, quando foi surpreendido pelos discursos e falas que deram ensejo depois ao seu enfraquecimento à frente do Comando do Exército. Isso aí que ele está falando vai de encontro ao que o general Dutra falou, ou seja, foi prova que o general Arruda ele teve uma postura, essa postura desagradou ao governo federal, ele foi demitido e entrou o general Tomás, que é mais de uma linha voltada ao que está no governo, que tanto é o Lula falou, não, me dou bem com ele, uma escolha, não sei o que, coisa e tal, escolha pessoal, por aí vai, eu não vou discutir isso aí, tá? Mas isso prova que tem alguma coisa estranha acontecendo. Terceiro lugar, guerra cibernética. Não tem algo mais falacioso do que essa história de guerra cibernética. O batalhão, o regimento, seja lá o que for, de guerra cibernética, não conseguiu sequer produzir um relatório minimamente decente sobre as urnas eletrônicas. Portanto... Isso é uma mentira. Tá? O código-fonte ele foi entregue há poucos dias antes das eleições. Mais de 3 milhões de linhas, não dava tempo da equipe fazer uma análise. E isso é o que foi dito. Tá? O pessoal de guerra cibernética brasileiro é muito bom, é excepcional. Para quem não sabe,
Deixa eu ver se eu lembro aqui o nome do órgão que eu visitei em Brasília, que o subcomandante era um cara da minha turma até. Eu esqueci o nome do órgão. Eu esqueci o nome do órgão agora em Brasília, que é do Exército. No hemisfério sul, ou seja, na metade sul do planeta, é o único órgão que tem a certificação de qualidade e segurança do Google, tá? É o único no hemisfério sul. Nem a Austrália, nem a África do Sul, nenhum país, somente o Exército Brasileiro. Nesse órgão que está em Brasília, não é o centro de telemática, não. O centro de telemática, Érico, ele é subordinado a esse órgão. Eu não estou lembrando aqui o nome. Eu fui lá, eu visitei. É um negócio impressionante. Ele está mentindo. Não vai fazer guerra cibernética com ninguém. Aliás, o segundo ponto importante foi aquela atuação pífia, para não usar uma outra palavra, do general Dias, G. Dias, no GSI, lá no Palácio do Planalto, no fatídico dia 8. Citex. Valeu. É o Citex. 8 de janeiro. Portanto, demonstra bem a inação, a ineficiência e a falta de pulso. Aqui, no caso de Ricardo Salles, ele falou do general Gonçalves Dias. Desde o primeiro dia, eu falei que um dos principais culpados era o general Gonçalves Dias, que foi escolhido pelo Lula para ser chefe lá do GSI, ministro-chefe lá do GSI. Todas as atitudes, inclusive foi comprovado em vídeo, ele retirou o pessoal um dia antes, eu e diversos jornalistas avisamos aqui em rede nacional que teria problemas lá no dia 8, ou seja, se até eu estava sabendo, e os diversos youtubers ali de Brasília também falaram, jornalistas falaram, vai ter problemas aqui. Pô, até meu cachorro sabia. Aí ele retira parte da guarnição. Com relação, não bastasse as GLOs que nós presenciamos, esse episódio do GSI fala por si só. Quarto ponto, essa obsessão com conteúdo nacional, e aqui, senhor presidente, eu peço vênia, entendi bem a sua colocação, muito pertinente, mas peço vênia para dizer que nós estamos aqui há 40 anos gastando os tubos do dinheiro do contribuinte brasileiro com essa história de submarino nuclear, satélite brasileiro, e nunca chega ao destino. É um enterramento de dinheiro sem fim, com essa obsessão de conteúdo nacional, uma mentalidade da época do Geisel. Não tem o menor sentido isso. Porra, Geisel foi um dos melhores presidentes que o Brasil teve até hoje. É o cara que fechou as portas para os Estados Unidos, industrializou o Brasil, a indústria de defesa nossa ficou poderosíssima. Aí vem um Zé Ruela desse falar uma merda dessa. Outra coisa, ele falou sobre o submarino nuclear, a questão do satélite. Porra, nós temos aqui no Brasil Angra 1, 2 e 3, né? Só está um funcionando, a 2 mais ou menos, mas é por problemas políticos e não por problemas dos técnicos. A usina nuclear nossa, ela tem uma segurança diferente daquela de Fukushima, lá no Japão, que quando teve aquele maremoto, vazou tudo. A nossa nunca iria acontecer isso, porque a nossa ela tem uma segurança duplicada em relação ao resfriamento, né? A do Japão, não sei por que não tinha, né? Assim, não é assim é um modelo muito mais simples, tá? Mas, por exemplo, você precisa de sol, de vento, ou então de uma declividade com água para você gerar energia hidrelétrica. Na Amazônia, não tem declividade. Para vocês terem ideia, de Manaus até Belém, salvo engano, a declividade lá do Rio Amazonas é de 100 metros. 100 metros, ou pouco mais de 100 metros. Ou seja, é muito pouco. Você não consegue represar, e se você represar lá, destrói uma grande área e não vai fazer efeito quase nenhum. Então, para a Amazônia, o ideal seria energia nuclear, que é uma energia limpa. Por incrível que pareça,
por incrível que pareça, ela é limpa, porque uma hidrelétrica, quando você cerca, você destrói, inunda uma região imensa. Se você quiser utilizar energia do sol, daria legal na Amazônia, dá, porque tem um sol lascado, mas você ia ter que desmatar uma área enorme, porque uma área enorme ficaria na sombra, né? Eu conheço a Amazônia, então sei aqui o que eu estou falando. Você teria que desmatar para fazer uma fazenda solar e lá não venta quase nada, ou seja, só resta energia nuclear. Aí vem um Zé Ruela desse falar uma besteira dessa, um submarino nuclear é uma tecnologia onde você está reduzindo uma usina nuclear a um tamanho pequeno. Isso demora muitos anos, sim, e isso é uma questão de soberania nacional, e soberania envolve ciência e tecnologia. Tá? O Brasil precisa de ciência e tecnologia se quiser se proteger para o futuro. Ou seja, a partir da hora que você não quer um satélite, não quer um submarino nuclear, até por causa da tecnologia, não é nem para não guerrear, ele está falando merda e está colocando em risco todo o país. E é uma questão, tá, de geopolítica e política e estratégia que mostra que esses políticos brasileiros, eles não sabem de porra nenhuma. Aliás, eles sabem, eles são malandros mesmo, como esse aí. Ora, que o Brasil não tem guerra, que o Brasil não tem guerra porque as nossas forças armadas são muito grandes, tá? Eu vou dar um exemplo besta aqui, tá? Na ditadura militar argentina, porque lá teve uma ditadura militar diferente aqui do Brasil, que foi o regime militar, lá teve ditadura militar, aqui foi o Congresso Nacional que escolheu a entrada dos militares. Tá? Inclusive, essa ata do Congresso Nacional ela foi destruída por Randolph Rodrigues e mais aquele senador do Rio Grande do Sul, Pedro Simon. Tá? Eles cancelaram essa ata de 1964, onde o Congresso Nacional pedia para os militares entrarem, tá? Eles destruíram para modificar a história, mas na ditadura militar argentina, eles, como eles estavam caindo, tá? Eles estavam tendo um problema muito sério de se manter de popularidade lá, eles levantaram 2 linhas de ação, tá? Para aumentar a popularidade do governo argentino, criando uma guerra. Aí eles pensavam, tá, em invadir o Brasil por causa do polo, da área dos povos, tá, das 7 missões, tá, que antigamente pertencia à Argentina, o Brasil tomou. O Brasil tem litígio em todas as fronteiras aqui. Quando o Brasil se enfraquecer, alguém vai querer invadir. Aí eles falaram, pô, vamos invadir o Brasil. Aí desistiram, porque o Brasil estava desenvolvendo astros, não sei o que é ciência e tecnologia, um sistema de foguetes. Na época era sistema de foguetes, agora é de mísseis e foguetes. Tá? E eles disseram, não, então vamos tomar as Malvinas dos ingleses, porque os ingleses não vão vir lá da casa do caralho para vir aqui para tomar essas ilhas aqui, gente. E a Margaret Thatcher também estava mal politicamente, a Dama de Ferro. Só que eles se fuderam, que a Dama de Ferro é de ferro mesmo. Poucos dias depois já estava descendo toda a frota britânica para cá para guerrear com eles, eles perderam a guerra. Mas eu entendo um pouquinho dessa guerra. Os argentinos foram muito bem. Os argentinos, eles foram muito bem. Eles só não ganharam a guerra porque teve um erro de Estado Maior. Tá? Foi o planejamento de Estado Maior que achou que os ingleses não iam vir, queriam guerrear um pouquinho, depois iam desistir, não sei o quê, e não colocaram gente suficiente, equipamento suficiente. Para vocês terem ideia, 15 dias depois, um mês depois, eu acho, que eles foram colocar artilharia de calibre 155, colocaram 1 ou 2 peças no negócio, porque não tinha, porque eles achavam que não seria necessário. Assim, umas coisas assim absurdas, né?
Enfim, mas os argentinos foram heróis, eles mandaram muito bem, eles perderam por causa de um erro de comando. Então, isso aí que ele está falando é uma merda sem tamanho, bicho. É uma merda. Esses caras são lixo. Esses socialistas fabianos são uns lixos que, putz grila. Nós temos que acabar com esse negócio. Nós estamos enterrando dinheiro que poderia para saúde, educação, transporte, segurança pública. Estamos... Esse é outro exemplo, tá? No Uruguai também, tá? Quando teve aquela guerra civil, tá? O Uruguai entre blancos e colorados, o Brasil apoiou os colorados, a Argentina apoiou os blancos, acho que é branco não, e terminou ali, no caso, os colorados ganhando. Ou seja, nós temos litígios de fronteira em toda a fronteira do Brasil, e tivemos quase guerra com a França, por exemplo, que faz fronteira aqui, tá, com o Brasil. A França, assim, lá da Europa, ela faz fronteira física aqui no Brasil através da Guiana Francesa. Tivemos quase guerra com eles 2 vezes. Aí esse imbecil fala que a gente não precisa. É uns merda mesmo, bicho. É a qualidade lixo desses caras. Enterrando dinheiro nessas obsessões de submarino nuclear, de satélite, coisa que o vale. E digo isso com experiência própria de várias outras. Eu fui visitar lá o local do submarino nuclear, fui à base de Alcântara, fui em várias operações, vários lugares. E digo mais. Ele foi e se acha doutor porque ele foi lá. Deve ser aqueles analfabeto de pai e mãe, ou então um doutor em ciências ocultas e letras apagadas. Amigo meu que trabalhou assim, um cara diretamente com ele, falou que ele é um cara inteligente, mas ele é um cara que não vale merda. Ele falou assim, o cara até assim, um cara inteligente, mas não vale merda. Tá aí o exemplo do cara. Me lembro aqui, durante o governo passado, que se encerrou, vários membros do governo, e pessoas de fora também, quiseram comprar um fuzil da Imbel, 1 ano para entregar um fuzil. 1 ano. Então, quando eu vejo essas apresentações de empresa nacional de defesa, isso é uma piada. Isso aí que ele está falando, realmente está é verdade. Para você pedir um armamento, para eu pedir uma pistola, então um fuzil, tá, em Bel demora 1 ano para chegar. Mas isso é por causa da burocracia estatal. Tá? Por causa da burocracia estatal, e não da empresa em si. É uma empresa nacional de defesa, administrada pelo Exército Brasileiro, é uma empresa muito boa, um material de extrema qualidade, mas tem esses problemas. Aí ele, ao invés de correr atrás de resolver os problemas da burocracia, ele coloca a culpa em quem está trabalhando. A empresa não consegue fazer um fuzil em 1 ano para entregar para as pessoas que queriam comprar. Está aí o satélite que nunca chega, o submarino que nunca recebe, enfim, uma infinidade de recursos públicos gastos nisso. Aliás, me lembro bem, durante as operações de GLO, o centro lá, o Sensipan, que dava as imagens de PRODES e DETER e tudo mais, para nos ajudar, uma demora tremenda na entrega de informações, sendo que a Planet, uma empresa privada, faria 10 vezes mais rápido com um milésimo do custo. Por fim, eu ia comentar aqui do sistema controlado de armas de fogo, mas como agora o novo decreto parece que vai transferir essa incumbência para a Polícia Federal, não preciso gastar tempo com a dificuldade que foi propositalmente criada contra os colecionadores e atiradores pelo Exército Brasileiro. Exército Brasileiro não legisla. Tá? As dificuldades eram impostas pelo Poder Legislativo. Aí o pessoal colocava a culpa no Exército, e todos os políticos fazem isso para estragar a imagem do Exército. O Exército não legisla. O Exército faz o que recebe de legislação, em cima daquilo cumpre. Aí agora vão passar para a Polícia Federal, porque a Polícia Federal está nas mãos do Ministério da Justiça. E quem é o ministro da Justiça agora? Esses caras que se fingem de direita são socialistas fabianos, e todos eles são lâminas da mesma tesoura. É a estratégia das tesouras. Com relação ao orçamento, para terminar, ao contrário do que se pleiteia aqui, se pleiteia em todos os lugares que a gente vê, eu participei do recurso que foi repatriado do Brasil, da corrupção da Petrobras, e que boa parte ficou com o Ministério da Defesa, sobretudo com o Exército, que era para gastar na defesa da Amazônia, no combate ao garimpo ilegal, ao desmatamento ilegal e tudo mais, e serviu para engordar o caixa do Ministério da Defesa, que aliás é um caixa sem fundo. 124 bilhões de reais
se o número não está desatualizado aqui. Eu me lembro que, apesar desse caixa de 124 bilhões de reais, o Ministério da Defesa teve a pachorra de cobrar do Ministério do Meio Ambiente, cujo orçamento é 3 bilhões. 40 vezes menos do que o Ministério da Defesa. Um sobrevoo de helicóptero Black Hawk que foi usado lá em Santa Maria, quando foi feitas as operações de meio ambiente lá no Rio Grande do Sul. R$1.200.000 de sobrevoo de helicóptero. É um merda. Se outro ministério pede o voo de uma aeronave militar, isso como é que se diz? Isso assim é praxe, tá? Isso é praxe, tem que ser cobrado. Tem que ser cobrado. Se utilizou a aeronave militar para outros fins, para outro ministério, isso é cobrado. Tá? Isso está na burocracia. Aí chega esse merda a falar, teve a pachorra de chegar nos cobrar. É assim que funciona. Nas Forças Armadas, tudo é extremamente controlado. Ele acha muito 124 bilhões. Ora, 124 bilhões para uma força do nosso tamanho que não sofre ataque porque é grande, porque isso é importantíssimo, Força Armada mostrar força para não ser invadida, é um grande interesse desses outros países que ele diz ser contra, que as Forças Armadas brasileiras se reduzem. Então, ele quer cortar aí investimentos, quer cortar os salários. Ora, as melhores escolas militares estão nas forças, são administradas pelas Forças Armadas. Por que será? Instituto Tecnológico da Aeronáutica, Instituto Militar de Engenharia. As três escolas militares estão de nível superior. Academia da Força Aérea, Escola Naval, Academia Militar das Agulhas Negras, onde eu me formei. Aí tem SpaceX, Escola Naval, EPICAR, Escola de Sargento das Armas, EASA da Força Aérea. A Marinha tem a formação de sargento mais complexa das três forças. Ali o sargento é bem formado, demora muitos anos para sair sargento. É assim, um caso extremamente complexo, são extremamente especializados. Aí chega esse cara, quer saber mais do que essas instituições e tudo mais. Então não confundam o que está acontecendo agora, que o povo não está gostando do alto comando do Exército, Marinha, Aeronáutica, vocês estão com as instituições Forças Armadas. As instituições Forças Armadas, elas são nós brasileiros, somos o povo, tá? Que tanto tinha um comandante antes, que tinha uma linha de ação, tem outro comandante agora com outra linha de ação, infelizmente é assim que funciona. Aí vem aqui o Marcel Van Hatten. Aqui presentes, General Tomás, Brigadeiro Damasceno, Almirante Esquadra Olsen, e como foi bastante citado aqui, Rui. Isso aqui está na CREDEM, tá? Na Comissão de Defesa. Ele não tinha nada que ficar criticando comandantes militares numa reunião que era para falar sobre defesa. E por que ele está criticando o militar? Ele é outro socialista, Fabiano, eu sempre falei que eu sou contra ele. Numa vez que teve uma crisezinha, por isso que foi aquele Twitterzinho lá que o general Vilas Boas passou, e teve outras manifestações também que o povo começou a pedir às Forças Armadas. Ele, Marcel Van Hatten, ele foi até o general Leal Pujol, quando era o comandante militar do Sul, para ouvir do general Leal Pujol que não teria uma intervenção militar, que não seria... Ou seja, essas pessoas não gostam das Forças Armadas, essas pessoas não gostam de militar, porque os militares, quando estiveram antes aqui à frente do Brasil, assim, no caso 64, resolveram todos os problemas, tá? E o país saiu de 48º para 8º lugar, a economia mundial. É assim que funciona. Tá? Eu não vou falar mais porque está muito longa essa goiaba. E essa live aqui deve cair, com certeza, porque, enfim, é o que eles fazem. Tá? Já estou falando demais, enfim. Essas pessoas crescem porque tem muitos recursos apoiando elas.
Isso aí eu falo sempre, não se consegue fazer nada sem dinheiro. E o meu canal é muito pouco monetizado, não é monetizado, já tentei monetizar esse outro aqui também, não deu certo. E depende aí, tá, de doações, aí por causa disso eu deixo aí código Pix, conta, QR Code, por aí vai. Para quem quiser ajudar e participar, é muito importante. Peço para todos vocês que compartilhem, que se inscrevam. Isso aqui é só meu ponto de vista, não quero induzir ninguém a nada, não quero que ninguém faça o que eu quero. Não, isso aí eu sempre falo isso. Faça o que vocês quiserem, mas isso aqui são só pontos de vista de quem conhece alguma coisa do Brasil e do mundo. Então, estou passando informações aqui muito importantes. Meu irmão Érico Valente, devemos ainda ter esperanças? Sim, com certeza. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.